Marina nunca imaginou que um voo de São Paulo para Salvador mudaria tudo. O homem ao seu lado no avião estava prestes a fazer uma proposta que transformaria tudo o que ela conhecia sobre amor, família e segundas chances. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O choro de Isabela ecoava pelo corredor do avião como um alarme que não parava. Marina sentia o peso dos olhares irritados dos outros passageiros enquanto balançava a filha de 10 meses nos braços, tentando desesperadamente acalmá-la. O calor de dezembro em São Paulo tinha deixado a pequena agitada e agora, dentro da aeronave lotada, a situação só piorava. Com o bebê no colo e a mochila escorregando do ombro, Marina arrastava a pequena mala pelos corredores apertados, procurando desesperadamente por seu assento. Fila 15, 16, 17. Quando finalmente chegou. A fileira 17, Marina verificou seu cartão de embarque, assento 17B. Mas quando olhou, havia um homem sentado exatamente no seu lugar. Ele claramente não pertencia à classe econômica. Roupas impecáveis, relógio caro e uma postura que gritava poder e dinheiro. Quando levantou os olhos para encará-la, Marina viu algo inesperado. Em vez de irritação, havia uma suavidade melancólica naqueles olhos cinzentos. "Desculpa", disse Marina, mostrando o cartão de embarque com as mãos trêmulas, "mas acho que você está no meu lugar." O homem olhou para o bilhete dela, depois para o próprio, e Marina viu uma sombra de reconhecimento passar por seus olhos. Era como se aquela cena, uma mãe jovem, sozinha, com uma bebê chorando, tivesse tocado algo profundo em sua alma. Sem hesitar, ele se levantou, fechou o notebook e pegou sua bagagem de mão. "Claro, sem problema", disse ele, sua voz carregando uma gentileza inesperada. "Na verdade, prefiro o assento da janela mesmo." Ele se dirigiu para o assento 17A, ao lado do dela, deixando Marina surpresa com tanta cortesia de um completo estranho. "Obrigada", disse Marina, ajeitando Isabela no colo e se acomodando no assento. O homem sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Imagina, foi um mal-entendido", respondeu ele, se acomodando no assento da janela. "Acontece com todo mundo." Isabela, como se sentisse que a atenção havia diminuído, parou de chorar e olhou curiosamente para o homem ao lado da mãe. Quando ele fez uma careta engraçada, ela soltou uma pequena gargalhada que fez outros passageiros sorrirem. Enquanto o avião se preparava para decolar, Marina observou discretamente seu salvador improvisado. Havia uma contradição interessante entre sua aparência executiva e a naturalidade com que lidava com Isabela. Quando a bebê esticou a mãozinha em direção a ele, o homem deixou que ela agarrasse seu dedo, e Marina viu uma emoção intensa passar por seus olhos, uma mistura de carinho e dor que a fez questionar que história havia por trás daquela gentileza. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquele encontro aparentemente casual estava conectado por fios invisíveis do destino e que muito em breve uma revelação mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre coincidências e segundas chances. Durante a primeira hora de voo, uma atmosfera tranquila se estabeleceu entre eles. Isabela havia se acalmado completamente e agora brincava com os dedos do estranho gentil que demonstrava uma paciência infinita com a curiosidade infantil. Marina aproveitou para estudá-lo melhor. Havia algo familiar em seus gestos, uma ternura natural que a fazia sentir-se segura de uma forma que não experimentava há muito tempo.
Sou Marina, disse ela finalmente, quebrando o silêncio confortável. E esta é... Isabela! O homem sorriu e, quando o fez, seu rosto inteiro se transformou, revelando uma jovialidade que contrastava com a seriedade inicial. Rafael, respondeu ele. Rafael Mendonça. O sobrenome não significou nada para Marina, que raramente acompanhava notícias de negócios, mas ela notou que era um nome que soava importante. Prazer em conhecê-los. Ela é uma princesa. A forma carinhosa como ele falou de Isabela tocou o coração de Marina. Quando a turbulência começou, o avião balançou violentamente e Marina instintivamente apertou Isabela contra o peito. Rafael, percebendo seu nervosismo, colocou suavemente a mão no braço dela. É normal, disse ele, sua voz transmitindo uma calma que ela precisava ouvir. Vai passar logo. O toque dele era quente e reconfortante, e Marina se surpreendeu por não ter se afastado automaticamente. Havia algo sobre Rafael que desarmava suas defesas naturais. Primeira vez voando com ela? Perguntou Rafael, notando como Marina observava cada movimento do avião com preocupação. Na verdade, é minha primeira vez em avião, admitiu Marina rindo nervosamente. Sempre tive medo de voar, mas precisava chegar rápido em Salvador. Minha tia está internada. Ela hesitou, como se estivesse decidindo quanto da sua vida compartilhar. É a única família que me restou, acrescentou, sua voz ficando mais baixa. Rafael percebeu a dor por trás daquelas palavras. Ele conhecia aquele tom, aquela forma de falar sobre perda. Sinto muito, disse ele, e... Marina percebeu que era uma condolência sincera. Como ela está? Marina suspirou. Pneumonia. Aos 72 anos, qualquer coisa é preocupante, mas os médicos dizem que ela vai ficar bem. Havia esperança na voz dela, misturada com uma vulnerabilidade que Rafael achou tocante. E você? Vai a trabalho para Salvador? Marina retribuiu a pergunta genuinamente curiosa sobre aquele homem que parecia tão fora de lugar na classe econômica. Rafael hesitou brevemente. Sim, uma reunião. Importante, respondeu de forma vaga, mas nada que não possa esperar algumas horas. A forma como ele disse isso fez Marina perceber que qualquer que fosse o compromisso dele, ele não parecia preocupado em perdê-lo por estar ajudando uma desconhecida. Foi quando Isabela começou a ficar agitada novamente que Rafael mostrou sua verdadeira natureza. Sem pedir permissão, começou a fazer sons de animais. Primeiro uma vaca, depois um gato, depois um pássaro. Isabela ficou hipnotizada, seus olhinhos se arregalando de curiosidade e diversão. Quando ele imitou um macaco, ela bateu palminhas e riu com tanto gosto que outros passageiros se viraram para ver o que estava acontecendo. Você tem jeito com crianças, observou Marina, impressionada com a facilidade de Rafael. Tem filhos? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar se era apropriada. Rafael parou de fazer caretas por um momento, uma sombra passando por seus olhos. Não, disse ele simplesmente. Mas eu tinha uma sobrinha. Ela adorava quando eu fazia esses sons bobos. O tempo passado na frase não escapou a Marina, que sentiu uma pontada de compaixão sem saber exatamente por quê. Nenhum dos dois percebia que a cada palavra trocada, a cada sorriso compartilhado, eles estavam construindo as fundações de algo que mudaria suas vidas para sempre e que uma descoberta extraordinária os aguardava no final dessa jornada. O voo seguia tranquilo quando Rafael decidiu compartilhar algo mais pessoal. Retirou cuidadosamente uma foto um pouco amarelada da carteira e a mostrou para Marina.
Era de uma mulher jovem, com traços similares aos dele, segurando uma bebê que parecia ter a mesma idade de Isabela. "Essa é Camila, minha irmã", disse ele, sua voz carregando uma emoção profunda. "E esta é Sofia, minha sobrinha." Marina olhou a foto com atenção, notando imediatamente a tristeza disfarçada nos olhos da mulher, uma expressão que ela conhecia bem demais. "Eram lindas", disse Rafael suavemente. "Eram", repetiu ela, percebendo o tempo verbal. Rafael guardou a foto próximo ao coração, no bolso interno do paletó. "Elas morreram há 5 anos", explicou ele, sua voz quase um sussurro. "Acidente de carro." Camila estava fugindo do marido abusivo quando aconteceu. Marina sentiu o estômago se apertar. A situação era terrivelmente familiar, e ela entendeu imediatamente por que Rafael havia sido tão gentil com elas. "Por isso você nos ajudou", disse Marina, não como pergunta, mas como constatação. Rafael assentiu, olhando para Isabela, que dormia tranquilamente no colo da mãe. "Quando vi vocês duas no avião, foi como reviver aquele dia. Camila havia me ligado pedindo ajuda, dinheiro para fugir, um lugar seguro para ficar. Eu estava em uma reunião importante e disse que resolveria depois." Sua voz se quebrou ligeiramente. Nunca houve um depois. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. A dor de Rafael era palpável e ela reconhecia aquela culpa, aquele arrependimento que corrói por dentro. "Rafael, você não pode se culpar por algo que não controlava", disse ela, tocando levemente o braço dele. "Às vezes as coisas acontecem e não há nada que possamos fazer." Mas mesmo dizendo isso, ela sabia que algumas culpas eram difíceis demais de superar. "Camila era professora do ensino fundamental", continuou Rafael. E Marina sentiu um arrepio. Ela adorava crianças, sonhava em dar uma vida melhor para Sofia. Mas o marido não deixava ela trabalhar, controlava cada movimento dela. As semelhanças com sua própria história eram perturbadoras, porque Marina também era professora. Marina percebeu que Rafael havia visto algo nela que o havia transportado de volta àquela tragédia. "Eu prometi para mim mesmo que se um dia tivesse outra chance de ajudar alguém na situação dela, eu estaria presente." Marina olhou para Isabela, depois para Rafael, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. "Eu também fugi", disse ela de repente, surpreendendo a si mesma com a confissão. O pai da Isabela, ele nunca quis ser pai de verdade. Só se importava em me controlar. Me controlava, me isolava, me fazia acreditar que eu não conseguiria sobreviver sozinha. Rafael a encorajou a continuar apenas com o olhar. Hoje, quando ele saiu para trabalhar, eu peguei só o essencial e vim para cá. "Foi corajoso", disse Rafael. E havia uma admiração genuína em sua voz. Camila tentou fazer a mesma coisa, mas já era tarde demais. Marina percebeu que compartilhar suas histórias havia criado um vínculo profundo entre eles, uma compreensão mútua que ia além das palavras. "Talvez por isso nos encontramos", disse ela pensativamente. "Para você poder fazer por mim o que não conseguiu fazer por ela." Rafael sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar sobre o passado. "Talvez", concordou ele, "ou talvez seja você quem está me ajudando a encontrar um propósito de novo." A profundidade da conversa havia criado uma intimidade inesperada entre dois estranhos. E Marina se pegou pensando que fazia muito tempo que não se sentia tão compreendida por alguém. O comandante anunciou que estavam começando a descida para Salvador, e Marina sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que aquele encontro especial estava chegando ao fim. "Rafael", disse ela hesitante, "quando chegar em Salvador, eu não sei bem o que vou fazer.
Não tenho muito dinheiro e... Rafael a interrompeu gentilmente. Deixa eu te ajudar, disse ele. Não como caridade, mas como uma forma de honrar a memória da Camila. Mas nenhum dos dois imaginava que essa ajuda se tornaria o início de uma jornada que revelaria conexões impossíveis entre suas vidas e que o destino havia tramado algo muito mais extraordinário do que qualquer um deles poderia sonhar. No aeroporto de Salvador, Rafael insistiu em ajudar Marina com as bagagens, e ela aceitou, sentindo-se estranhamente confortável na companhia dele. Enquanto caminhavam em direção à saída, ele explicou que conhecia bem a cidade e poderia indicar lugares seguros e baratos para ela ficar. Mas primeiro, disse ele parando próximo a uma lanchonete, vocês duas precisam comer alguma coisa direito. Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa? Marina corou, percebendo que ele havia notado sua falta de apetite durante o voo. Ontem à noite, admitiu ela. Tem sido difícil comer quando se está preocupada. Rafael não fez comentários, apenas pediu sanduíches, suco e frutas para elas. Enquanto Marina alimentava Isabela, ele fez algumas ligações para hotéis, falando em voz baixa para não incomodá-las. Consegui um lugar perfeito, anunciou ele depois da terceira ligação. Hotel familiar na Barra, perto do hospital. O dono é conhecido meu. Rafael, eu não tenho dinheiro para... Hotel caro, disse Marina preocupada. E não posso aceitar que você pague por mim. Rafael sorriu compreensivamente. Não se preocupe com isso agora. O senhor Alberto é uma boa pessoa. A gente resolve a questão financeira depois. Marina hesitou. Mas Isabela estava ficando agitada com o movimento do aeroporto, e ela realmente precisava de um lugar tranquilo para a filha descansar. Durante o trajeto de táxi para o hotel, Rafael contou mais sobre Salvador, indicando pontos de referência e explicando como chegar ao hospital onde a tia dela estava internada. É bem perto do hotel, disse ele, uns 10 minutos a pé. Marina observava a cidade pela janela, admirando as cores vibrantes das casas e a energia contagiante das ruas. É bonito aqui, comentou ela. Diferente de São Paulo, Rafael concordou. Salvador tem uma alma própria. Depois que você resolver as coisas com sua tia, deveria conhecer o Pelourinho, a praia. No hotel, Rafael conversou em particular com o Sr. Alberto, um senhor simpático de uns 60 anos, que tratou Marina e Isabela com carinho especial. Qualquer coisa que precisarem, é só falar, disse Alberto, entregando a chave do quarto. Café da manhã incluso, e tem berço no quarto para a pequena. Marina agradeceu, tocada pela gentileza. Rafael as acompanhou até o quarto, ajudou com as bagagens e verificou se estava tudo em ordem. Agora eu vou deixar vocês descansarem, disse Rafael. Mas Marina percebeu uma hesitação em sua voz, como se ele também não quisesse que aquele encontro terminasse. Rafael, disse ela, tocando levemente o braço dele, muito obrigada por tudo. Não sei como vou conseguir retribuir tanta bondade. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que ela estava começando a adorar. Não precisa retribuir nada, só cuida bem de vocês duas. Antes de sair, Rafael deixou um cartão de visita na mesa. Meu número está aí. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Marina pegou o cartão, notando que era simples, apenas com nome e telefone. Você não vai me dizer qual é o seu trabalho de verdade? Perguntou ela curiosa. Rafael riu. Trabalho com tecnologia, desenvolvimento de software, essas coisas. A resposta era vaga, mas Marina respeitou a privacidade dele. Depois que Rafael saiu, Marina se jogou na cama com Isabela, sentindo-se segura pela primeira vez em meses. O quarto era simples, mas limpo e confortável,
com uma vista parcial para o mar. Enquanto Isabela dormia no berço, Marina olhou o cartão de Rafael e se pegou pensando naquele homem extraordinário que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda. Quem diria, Isa? Murmurou ela para a filha adormecida. Ainda existem pessoas boas no mundo. Mas o que Marina não sabia era que Rafael estava no saguão do hotel, relutante em ir embora, sentindo que deixá-las ali era como abandonar uma parte importante de si mesmo que ele nem sabia que existia. 2 dias se passaram em uma rotina tranquila. Marina acordava cedo, tomava café na varanda do quarto, enquanto Isabela brincava no berço, e depois seguia para o hospital para ficar com a tia Conceição, que estava se recuperando bem da pneumonia. À tarde, voltava para o hotel, dava banho em Isabela e jantava no quarto enquanto planejava os próximos dias. Era uma vida simples, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia em paz. Rafael, por sua vez, estava tendo dificuldades para se concentrar nos negócios. A reunião que o havia levado a Salvador tinha sido um sucesso, mas ele não conseguia parar de pensar em Marina e Isabela. 2 vezes passou pelo hotel, sempre encontrando desculpas para estar naquela região da cidade. Ele havia prometido dar espaço, mas a preocupação genuína que sentia pelas duas era mais forte que sua força de vontade. Na tarde de quinta-feira, Marina estava voltando do hospital quando percebeu um homem parado do outro lado da rua observando o hotel. Seu sangue gelou quando reconheceu a silhueta familiar. Diego. Seu ex-marido havia conseguido encontrá-la. Com o coração disparado, ela entrou rapidamente no hotel e subiu para o quarto, trancando a porta e verificando se as janelas estavam fechadas, como ele havia descoberto onde ela estava. Meia hora depois, o telefone do quarto tocou. Marina, disse uma voz que ela não reconheceu. Tem um homem aqui na recepção perguntando por você e pela bebê. Diz que é seu marido. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Senhor Alberto, por favor, não diga que estou aqui. Ele não é mais meu marido e eu não quero falar com ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendi, minha filha. Não se preocupe. Eu disse que não temos nenhuma Marina hospedada aqui, mas Marina sabia que Diego não desistiria facilmente. Ele tinha recursos, contatos e uma obsessão doentia por controle. Com as mãos trêmulas, ela pegou o cartão de Rafael e discou o número. Ele atendeu no segundo toque. Marina, aconteceu alguma coisa? A urgência na voz dele a tranquilizou ligeiramente. Rafael, ele me encontrou. Meu ex-marido está aqui em Salvador. Estava observando o hotel. Ela podia ouvir Rafael se movimentando do outro lado da linha. Onde você está agora? Perguntou ele. No quarto com Isabela. Mas tenho medo que ele volte, que tente entrar. Marina estava claramente em pânico. Escuta com atenção, disse Rafael, sua voz firme e tranquilizadora. Tranca bem a porta. Não abre para ninguém. Eu estou indo buscar vocês. Em meia hora, desço na recepção e peço para o senhor Alberto te ligar. Aí você desce com Isabela, a gente sai pela porta dos fundos. Rafael, eu não quero te meter nos meus problemas, disse Marina. Mas sua voz revelava o alívio de saber que não estava sozinha. Você já está nos meus problemas desde o momento que decidi ajudar vocês, respondeu ele. E havia uma determinação em sua voz que a fez se sentir protegida. Agora é sobre manter vocês duas seguras. Vamos resolver isso juntos. Marina fechou os olhos, sentindo lágrimas de gratidão. Obrigada, sussurrou. Enquanto esperava, Marina arrumou rapidamente as poucas coisas que havia trazido, mantendo Isabela entretida para que não percebesse a tensão. Quando o telefone tocou novamente, era Sr. Alberto. Marina, tem um rapaz aqui embaixo. Diz que você está esperando ele.
Cabelo escuro, olhos claros, usa terno? Marina suspirou aliviada. É ele. Estou descendo. Pegou Isabela no colo, a bolsa com os pertences essenciais e desceu pelas escadas em vez do elevador. Rafael estava esperando na recepção, conversando baixo com o Sr. Alberto. Quando viu Marina e Isabela, seu rosto se iluminou de alívio. Vocês estão bem? Perguntou ele, instintivamente colocando um braço protetor ao redor dos ombros dela. Agora estamos, respondeu Marina, surpreendendo-se com a naturalidade do gesto dele e com o quanto se sentia segura ao lado dele. Vamos sair daqui, disse Rafael, guiando-as em direção à porta dos fundos. Foi naquele momento, vendo Rafael assumir a proteção dela sem hesitar, que Marina percebeu que seus sentimentos por ele haviam se tornado muito mais profundos do que gratidão e que ela estava começando a se apaixonar pelo homem que havia aparecido em sua vida como um presente do destino. Rafael levou Marina e Isabela para sua casa em Salvador, uma residência elegante, mas acolhedora no bairro da Vitória. É temporário, explicou ele, enquanto digitava o código do portão automático, até conseguirmos uma solução mais definitiva para o problema do Diego. Marina olhou a casa impressionada. Jardim bem cuidado com palmeiras e plantas tropicais, arquitetura moderna, mas não ostensiva. Uma piscina pequena que refletia as luzes da cidade que começava a anoitecer. Era o tipo de lugar que ela só via em revistas, e a realidade de estar ali a fazia sentir-se ainda mais deslocada. Rafael, eu não posso ficar aqui, disse ela hesitante, ajeitando Isabela no colo. Isso vai muito além de qualquer ajuda que eu possa aceitar. Esta casa deve valer uma fortuna. Rafael parou de caminhar em direção à porta principal e se virou para encará-la. Marina, você prefere voltar para o hotel sabendo que ele sabe onde você está? Prefere colocar Isabela em risco porque tem orgulho? As palavras dele eram diretas, mas ditas com gentileza. Aqui vocês estão seguras. Tem sistema de alarme, câmeras, e eu estou aqui. Antes que Marina pudesse responder, seu celular começou a tocar insistentemente. Era um número desconhecido, mas com o código de São Paulo. Seu estômago se contraiu imediatamente. Apenas uma pessoa de São Paulo teria motivos para procurá-la com tanta insistência. Ela olhou para Rafael, que percebeu sua hesitação. Atende, disse ele suavemente. Se for ele, é melhor saber o que ele quer. Marina deslizou o dedo na tela com mãos trêmulas. Marina, disse a voz familiar e gelada do outro lado da linha. Era Diego, seu ex-marido, e o tom arrogante era exatamente o mesmo que a aterrorizava em casa. Achou que conseguiria se esconder de mim para sempre. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Rafael se aproximou instintivamente, uma expressão protetora no rosto. Como você conseguiu meu número? Perguntou Marina, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Eu tenho meus recursos, querida, respondeu Diego com aquela falsa doçura que ela conhecia bem demais. Investigador particular. Contatos na companhia telefônica. Não é tão difícil quanto você imagina. Aliás, Salvador é uma cidade linda, não é? Hotel na Barra, quarto com vista para o mar. Marina sentiu como se o chão estivesse se movendo sobre seus pés. Se ele sabia onde ela estava hospedada, o que mais ele sabia? E que companhia interessante você arranjou, continuou Diego, agora com um tom mais sinistro. Rafael Mendonça, CEO da Mendonça Tech. Homem rico, influente. Dinheiro não é problema para ele, né? O fato de Diego saber sobre Rafael deixou Marina completamente aterrorizada.
Como ele havia descoberto sobre Rafael? Por quanto tempo ele estava investigando cada movimento dela? "O que você quer, Diego?" perguntou ela, sua voz tremendo visivelmente agora. Rafael se posicionou ao lado dela, uma mão protetora em seu ombro, e ela se sentiu grata pela presença sólida dele. "Não é óbvio?" respondeu Diego com aquele riso cruel que ainda a assombrava nos pesadelos. "Quero minha família de volta." "Quero minha filha de volta", disse ele sem rodeios agora, sua voz assumindo um tom mais agressivo. "E quero você de volta também. Você não pode simplesmente desaparecer com Isabela e achar que não vai ter consequências. Você é minha esposa, ela é minha filha, e vocês duas vão voltar para casa." Marina sentiu náusea subindo pela garganta. As palavras dele a transportavam de volta para aqueles momentos terríveis em casa, quando ele gritava sobre propriedade e controle. "Você nunca quis ser pai de verdade, Diego", disse ela, encontrando coragem na presença de Rafael. "Quando descobriu que eu estava grávida, você disse que não queria filhos, e eu não sou sua propriedade." Do outro lado da linha, ela ouviu aquele riso que a fazia ter pesadelos, um som gelado, sem humor, cheio de ameaça implícita. "Ah, Marina, Marina", disse ele com uma falsa paciência que era ainda mais assustadora que os gritos. "Você ainda não entendeu como as coisas funcionam no mundo real, né? Você pode ter fugido para os braços de um homem rico, mas isso não muda sua situação legal." Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. "Que situação legal?" perguntou ela, embora parte dela já temesse a resposta. "Eu tenho dinheiro, tenho os melhores advogados de São Paulo. Tenho investigadores particulares", disse Diego, enumerando cada item como se estivesse lendo uma lista de compras. "E agora tenho algo ainda melhor. Tenho provas documentadas de que você abandonou nossa casa com uma menor de idade sem autorização judicial prévia. Na linguagem jurídica, isso pode ser facilmente interpretado como sequestro." Marina sentiu as pernas fraquejarem. Rafael, percebendo que ela estava prestes a desmaiar, a amparou com firmeza. "Você está mentindo", disse Marina, mas sua própria voz soava fraca e pouco convincente. Ela não conhecia as leis, não sabia se ele estava falando a verdade ou apenas tentando assustá-la. "Estou mentindo", replicou Diego, e ela podia ouvir o sorriso malicioso em sua voz. "Você saiu de casa com uma criança menor de idade, sem comunicar às autoridades competentes, sem autorização judicial, sem acordo de separação. Legalmente falando, você sequestrou minha filha. Além disso", continuou ele agora com voz progressivamente mais ameaçadora, "vamos analisar sua situação atual. Você não tem trabalho fixo, não tem renda comprovada, não tem casa própria e está morando na casa de um homem que conheceu há menos de uma semana. Qualquer assistente social ou juiz de família veria que Isabela estaria muito melhor em um lar estruturado, com um pai e padrasto que podem prover adequadamente para todas as necessidades dela." Cada palavra era uma apunhalada no coração de Marina, porque ela sabia que Diego tinha recursos financeiros para tornar cada ameaça uma realidade. "E para que não reste nenhuma dúvida sobre minhas intenções", disse Diego, sua voz agora assumindo um tom definitivo e ameaçador. "Quero que você saiba que já entrei oficialmente com uma ação de guarda e custódia no Tribunal de Família de São Paulo. Meus advogados alegaram abandono do lar conjugal, exposição da menor à situação de risco e instabilidade emocional da mãe. A audiência preliminar está marcada para a próxima semana." Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. "Se você não voltar para São Paulo voluntariamente com Isabela",
Nas próximas 48 horas, concluiu Diego, eu vou buscar vocês duas pela força da lei. E quando isso acontecer, você vai perder a guarda definitivamente. Marina desligou o telefone com mãos tremendo violentamente e se encostou em Rafael, que a amparou imediatamente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela processava cada ameaça que Diego havia feito. Rafael, que havia ouvido grande parte da conversa, assegurou com firmeza. Marina, ele está tentando te assustar, disse ele, sua voz carregada de determinação. Mas não vamos deixar isso acontecer. Marina olhou para ele através das lágrimas. Rafael, ele pode fazer isso mesmo? Ele pode conseguir a guarda da Isabela? Foi nesse momento que Marina percebeu que a batalha pela sua liberdade e pela segurança de Isabela estava apenas começando e que Diego era exatamente o tipo de homem que usaria todo o seu poder e dinheiro para destruir qualquer um que ousasse desafiá-lo. Marina acordou na manhã seguinte com Isabela brincando no berço ao lado da cama, balbuciando sons alegres para o ursinho de pelúcia que Rafael havia comprado para ela no dia anterior. Era estranho como a filha havia se adaptado tão rapidamente àquela casa, como se instintivamente soubesse que ali era um lugar seguro. Marina se espreguiçou e olhou pela janela do quarto de hóspedes. O sol estava nascendo sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com tons de laranja e rosa que ela nunca havia visto em São Paulo. Descendo para a cozinha, Marina encontrou Rafael já acordado, preparando café e mexendo ovos numa frigideira profissional que parecia cara demais para uma cozinha doméstica comum. Ele usava apenas uma camiseta simples e bermuda, mas mesmo vestido casualmente, havia uma elegância natural nele que a fazia questionar cada vez mais quem ele realmente era. Bom dia, disse ele, sorrindo ao vê-la com Isabela no colo. Quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu uma corrente elétrica que a fez corar ligeiramente. Dormiram bem? Perguntou Rafael. E Marina percebeu como sua voz ficava mais suave quando falava com elas. Sim, respondeu ela, sentando-se à mesa que dava para o jardim. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Ele se virou, apoiando-se no balcão da cozinha. Claro. Marina hesitou, notando como a luz da manhã destacava os olhos cinzentos dele. Essa casa, tudo aqui parece muito caro. Você tem certeza de que não está se metendo em problemas financeiros para nos ajudar? Rafael desligou o fogão e se aproximou dela, uma expressão séria no rosto. Marina sentiu o coração acelerar quando ele puxou uma cadeira bem perto da dela. Marina, eu preciso ser completamente honesto com você sobre uma coisa. Ele pegou as mãos dela nas suas e o toque fez um arrepio subir pelos braços dela. Quando eu disse que trabalho com tecnologia, eu não menti, mas eu não sou apenas um funcionário. Marina percebeu que estava segurando a respiração. Eu sou dono da Mendonça Tech. É uma das maiores empresas de software do Brasil. Marina o olhou boquiaberta, tentando processar a informação enquanto sentia o calor das mãos dele nas suas. Você é um empresário? Perguntou ela, sua voz saindo mais aguda do que o normal. Rafael assentiu, seus polegares acariciando inconscientemente as mãos dela. A empresa vale alguns bilhões de reais. A palavra bilhões ecoou na mente de Marina. Ela se levantou abruptamente, quase derrubando Isabela. Bilhões? Repetiu ela incrédula. Rafael, você é milionário? Ele corrigiu gentilmente. Bilionário, na verdade. Marina começou a andar pela cozinha, balançando Isabela para acalmá-la, enquanto processava a informação. Por isso, você resolve tudo com tanta facilidade. Rafael se levantou
e se aproximou dela cuidadosamente. Marina, isso não muda nada. Entre nós, disse ele, tentando tocar o braço dela. Eu continuo sendo a mesma pessoa que você conheceu no avião. Não muda nada? Disse Marina, se afastando ligeiramente. Rafael, você é uma das pessoas mais ricas do país. Somos de mundos completamente diferentes. A dor que passou pelos olhos dele a fez parar de andar. O dinheiro não me define, Marina, disse ele, frustração e vulnerabilidade misturadas na voz. Eu não escolhi me apaixonar por você por causa da sua situação financeira. Me apaixonei por quem você é. A palavra apaixonar fez Marina parar completamente. Ela se virou para encará-lo, Isabela observando curiosamente a tensão entre os dois adultos. Você disse apaixonar? Perguntou ela, sua voz ficando mais baixa. Rafael respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos nervosamente. Marina, eu não planejei isso. Não era para acontecer assim tão rápido. Mas desde que conheci vocês duas no avião, vocês mudaram completamente minha vida. Como assim? Perguntou. Marina se aproximando um pouco dele, intrigada pela vulnerabilidade que via em seus olhos. Antes de vocês, eu acordava toda manhã pensando em números, em lucros, em competição. Era uma vida vazia, sem propósito real. Rafael olhou para Isabela, que esticou os bracinhos para ele. Agora eu acordo pensando em fazer Isabela sorrir, em te ver feliz, em construir algo real com vocês. Ele pegou Isabela no colo e a bebê imediatamente se aconchegou contra ele. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Vendo Rafael com sua filha, a forma carinhosa como ele a segurava, como Isabela confiava completamente nele, algo se mexeu profundamente em seu coração. Rafael, disse ela suavemente, se aproximando mais dele, eu também estou me apaixonando por você, mas tenho tanto medo. Ela estava agora bem perto dele e podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro suave do perfume que ele usava. Medo de quê? Perguntou ele, sua voz rouca. Isabela havia encostado a cabecinha no ombro dele e estava começando a cochilar. Medo de me acostumar com isso tudo e depois perder, admitiu Marina. Medo de que você perceba que somos um fardo, que merece alguém do seu mundo. Rafael passou Isabela cuidadosamente para o sofá próximo, colocando almofadas ao redor dela para que dormisse confortavelmente. Quando se virou para Marina, ela estava a poucos centímetros dele. Marina, disse ele, levantando a mão hesitante para tocar o rosto dela. Posso? Ela assentiu quase imperceptivelmente, fechando os olhos ao sentir o toque delicado dos dedos dele em sua bochecha. Você não é um fardo. Você é o melhor presente que a vida já me deu. O polegar dele acariciou suavemente a pele dela. Marina abriu os olhos e se perdeu no olhar intenso dele. Rafael, sussurrou ela, posso confiar em você com sua vida? Respondeu ele sem hesitar. Com a vida da Isabela? Com minha própria vida, disse ele, se aproximando mais. Eles ficaram assim por um momento, rostos próximos, respirações se misturando, sentindo a tensão elétrica entre eles. Marina, sussurrou Rafael, olhando para os lábios dela. Posso te beijar? Marina sentiu o coração disparar. Ninguém nunca havia pedido permissão antes. A consideração dele, o respeito, a forma como esperava sua resposta. Sim, sussurrou ela, e quando Rafael curvou o rosto em direção ao dela, ela se inclinou para encontrá-lo no meio do caminho. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de promessas não ditas.
As mãos de Rafael seguraram delicadamente o rosto dela, enquanto Marina sentiu como se estivesse derretendo. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. "Uau!" sussurrou ela, fazendo Rafael sorrir. "Foi o que eu pensei também", disse ele, beijando suavemente a testa dela. O momento foi interrompido pelo telefone dele tocando insistentemente. Rafael olhou a tela com relutância. "É Dr. Mendoza", disse ele. "Pode ser sobre o caso." Marina assentiu, ainda tonteada pelo beijo. Rafael atendeu rapidamente. "Doutor, como estão as coisas?" Marina viu a expressão dele mudando gradualmente. "Entendo." "Sim, ela está aqui comigo." "Quando?" Ele fez algumas anotações. "Obrigado, doutor." "O que foi?" perguntou Marina, a realidade voltando rapidamente. "A audiência foi confirmada para o próximo mês", disse Rafael, guardando o telefone. "Temos uma semana para nos preparar." Marina sentiu o estômago se apertar. "Uma semana para decidir se posso ficar com minha própria filha", disse ela, a ansiedade voltando. Rafael se aproximou e a abraçou. "Nós vamos conseguir", disse ele. "Juntos." Naquela tarde, eles foram ao hospital visitar tia Conceição, que infelizmente havia tido uma pequena recaída e precisaria ficar internada por mais algumas semanas. "Como está a minha menina?" perguntou Conceição, segurando a mão de Marina. "Bem melhor, tia", respondeu Marina, olhando significativamente para Rafael. "Este é Rafael, o amigo que eu te falei." Conceição estudou Rafael com olhos experientes. "Você cuida bem dela?" perguntou diretamente. "Com minha vida", respondeu Rafael seriamente. Saindo do hospital, Marina estava pensativa. "São muitas mudanças de uma vez", disse ela. "A tia, Diego, descobrir quem você é, nós." Ela corou ligeiramente ao lembrar do beijo. Rafael parou de caminhar e se virou para ela. "Marina, sobre o que aconteceu hoje de manhã", disse ele. "Não quero que você pense que estou aproveitando da situação ou te pressionando." Marina sorriu, tocada pela preocupação dele. "Não estou pensando isso", disse ela. "Estou pensando que você é o homem mais gentil que já conheci." Mas quando chegaram no estacionamento, Rafael parou bruscamente. No para-brisa do carro havia um bilhete. Marina reconheceu imediatamente a caligrafia agressiva. Era de Diego. "Sei onde vocês estão. Sei quem é seu namorado rico. Vocês não fazem ideia do que estão enfrentando. O tribunal vai ser só o começo." Rafael amassou o papel com força, seus olhos se endurecendo de uma forma que Marina nunca havia visto. "Ele cometeu um erro", disse Rafael, sua voz baixa, mas carregada de determinação. "Transformou isso numa guerra pessoal. E ele não faz ideia dos recursos que eu tenho quando preciso proteger as pessoas que amo." Marina olhou para o homem ao seu lado, o mesmo que havia beijado com tanta ternura pela manhã, e percebeu que Diego estava prestes a descobrir que havia escolhido o adversário errado. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão constante e momentos de intimidade inesperada. Diego havia começado uma campanha de assédio psicológico que deixava Marina constantemente nervosa. Ele ligava em horários aleatórios. 3 da manhã, na hora do almoço de Isabela, durante o banho. Sempre com o mesmo tom ameaçador. "Aproveita esses últimos dias com ela, Marina", dizia ele antes de desligar. "Daqui a umas semanas, tudo vai mudar." Rafael havia sugerido trocar o número, mas Dr. Mendoza disse que era melhor gravar as ligações como evidência.
Ele está tentando te desestabilizar antes da audiência, explicou Rafael, observando Marina pular quando o telefone tocou pela 5ª vez naquele dia. Desta vez, ela não atendeu, deixando cair na caixa postal. Ele quer que você chegue no tribunal nervosa, insegura. Marina balançou Isabela no colo, tentando esconder a própria agitação da filha. Está funcionando, admitiu ela. Não consigo dormir direito, não consigo comer. E se ele estiver certo? E se eu realmente não for uma boa mãe? Rafael se aproximou e segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Marina, você é uma mãe incrível. Isabela é uma criança feliz, saudável, cheia de amor, porque você cuida dela com dedicação total. Diego está mentindo para te confundir. Ele beijou suavemente a testa dela. Não deixa ele entrar na sua cabeça. Marina fechou os olhos, sentindo-se mais calma na presença dele. Nos últimos dias, os gestos carinhosos entre eles haviam se tornado naturais. Um toque no braço, uma carícia no rosto, beijos suaves na testa ou nos lábios. Sabe o que você precisa? Disse Rafael, sorrindo de uma forma que Marina estava aprendendo a adorar. Precisa sair dessa casa, respirar outros ares, se distrair um pouco. Marina o olhou desconfiada. Rafael, não posso sair por aí gastando dinheiro em coisas supérfluas. Ele riu, pegando Isabela no colo e fazendo-a rir também. Não é gastar, é investir. Você precisa de roupas adequadas para a audiência e Isabela precisa de algumas coisas também. Além disso, ele deu uma piscadela marota. Eu quero ter o prazer de mimar minhas 2 princesas. Marina tentou protestar, mas Rafael já estava pegando as chaves do carro e a bolsa de Isabela. Nada de discussão. Hoje é dia de shopping, almoço em restaurante chique e de você se lembrar de que merece coisas boas na vida. No trajeto para o shopping, Iguatemi, o mais luxuoso de Salvador, Marina observava Rafael dirigir e se perguntava como havia tido a sorte de encontrar um homem tão gentil. Rafael, disse ela de repente, eu nunca te agradeci adequadamente por tudo que está fazendo por nós. Ele olhou para ela rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Não precisa agradecer. Eu faço porque quero, porque vocês são importantes para mim. No shopping, Marina ficou impressionada com a naturalidade com que Rafael transitava naquele ambiente de luxo. Vendedores o cumprimentavam pelo nome. Gerentes apareciam para oferecer atendimento especial. E ele parecia completamente à vontade naquele mundo que era totalmente estranho para ela. Rafael, isso aqui é muito caro, sussurrou Marina quando entraram numa loja de roupas femininas onde uma simples blusa custava mais que seu salário mensal como professora. Para de se preocupar com o preço, disse ele pegando um vestido azul marinho elegante. Que tal este para a audiência? Sério, profissional, mas que mostra como você é bonita. Marina experimentou várias roupas e pela primeira vez em muito tempo se viu no espelho e gostou do que viu. Rafael havia escolhido peças que realçavam sua beleza natural sem ser exagerado. Um terno feminino para a audiência, alguns vestidos casuais, blusas elegantes. Você tem bom gosto, disse ela, admirando-se no espelho com um vestido verde que destacava seus olhos. Não é mérito meu, respondeu Rafael se aproximando por trás dela. Qualquer coisa fica linda em você, Marina corou, sentindo o calor do corpo dele próximo ao seu. Para Isabela, Rafael insistiu em comprar roupinhas adoráveis, brinquedos educativos e um carrinho novo mais confortável. Marina observou como ele interagia com a filha,
brincando, fazendo caretas, cantarolando baixinho e sentiu o coração se aquecer. Ela te adora, disse Marina, quando Isabela deu gargalhadas ao ver Rafael fazer uma imitação de macaco na loja de brinquedos. E eu adoro ela, respondeu ele, beijando a bochecha da bebê. Adoro vocês duas. Durante o almoço num restaurante sofisticado do shopping, Marina se sentiu como uma princesa. Rafael havia pedido uma mesa reservada, o garçom os tratava como realeza e pela primeira vez em meses ela conseguiu relaxar completamente. Obrigada, disse ela, estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa, por me fazer sentir especial, por cuidar tão bem da Isabela, por te amar, completou Rafael, entrelaçando os dedos com os dela. É fácil te amar, Marina. Você torna tudo na minha vida melhor. O momento romântico foi interrompido pelo celular de Marina tocando novamente. Desta vez ela atendeu, colocando no viva-voz para Rafael ouvir também. Marina, disse a voz gelada de Diego. Onde vocês estão? Estou vendo vocês almoçando como reis enquanto minha filha deveria estar em casa, com a família dela. Marina sentiu o sangue gelar. Você está nos seguindo? Perguntou ela, olhando ao redor do restaurante nervosamente. Claro que estou, respondeu Diego. Quero documentar como você está expondo minha filha a ambientes inadequados, gastando dinheiro que não é seu. Rafael pegou o telefone dela. Diego, isso é assédio e stalking. Você está se incriminando. Diego riu do outro lado da linha. Rafael Mendonça, o cavaleiro de armadura brilhante. Que tal você sair da vida da minha família e voltar para o seu mundo de ricaços? Que tal você parar de ameaçar uma mulher e uma criança? Replicou Rafael, sua voz fria. Nos vemos na audiência onde um juiz vai decidir quem realmente tem condições de cuidar de Isabela. Diego desligou sem responder. Saindo do shopping, Rafael carregava várias sacolas enquanto Marina empurrava Isabela no carrinho novo. Ele está realmente nos seguindo, disse Marina, olhando paranoica para todos os lados. Não se preocupa, disse Rafael. Minha segurança já está ciente da situação. Ele não vai conseguir se aproximar de vocês. Mas quando chegaram no estacionamento subterrâneo, Diego os estava esperando ao lado do carro de Rafael. Que bela família, disse Diego, se aproximando com um sorriso cínico. A ex-professora desempregada, o bilionário playboy e minha filha sendo usada como bonequinha de vocês. Marina instintivamente puxou o carrinho de Isabela para trás, colocando-se entre a filha e Diego. Não chegue perto dela, disse Marina, sua voz tremendo. Ela é minha filha, gritou Diego, perdendo a compostura. Minha, e vou levar ela para casa hoje mesmo. Ele deu um passo agressivo em direção a Marina, que estava segurando Isabela no colo agora. Diego, pare, disse Rafael, colocando-se na frente das duas, mas Diego estava fora de controle. Sai da frente, berrou ele, e levantou a mão direita como se fosse dar um tapa em Marina. O gesto foi interrompido por Rafael, que segurou o pulso de Diego com força. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, disse Rafael, sua voz baixa, mas carregada de ameaça real. Acabou de tentar agredir uma mulher com uma bebê no colo, na frente de câmeras de segurança, continuou Rafael, apontando para as várias câmeras do estacionamento. Parabéns, Diego. Você acabou de entregar de bandeja para nossos advogados a prova definitiva de que você é uma ameaça para Marina e Isabela. 2 semanas se passaram desde o incidente no shopping, e a atmosfera em Salvador havia mudado completamente. As imagens das câmeras de segurança, mostrando Diego tentando agredir Marina com Isabela no colo, haviam se tornado a peça central da defesa,
e Dr. Mendoza estava visivelmente confiante. Com essas evidências, somadas às gravações das ligações ameaçadoras, temos um caso sólido, disse ele durante a última reunião antes da audiência. Diego praticamente destruiu as próprias chances. Na manhã da audiência, Marina acordou nervosa, mas determinada. Rafael havia dormido no sofá da sala por insistência dela, que queria manter as aparências adequadas, e quando ela desceu para a cozinha, o encontrou preparando um café da manhã especial. "Hoje é o dia", disse ele beijando suavemente os lábios dela. "Você está pronta?" Marina assentiu, ajeitando Isabela no colo. "Mais pronta do que nunca. Quero acabar com isso de uma vez por todas." No tribunal, Marina se sentiu diferente da última vez. Usava o terno azul marinho que Rafael havia escolhido, estava com os cabelos bem arrumados e, principalmente, tinha uma confiança que não possuía semanas atrás. "Lembra do que conversamos", disse Dr. Mendoza. "Seja honesta, seja você mesma e deixe que as evidências falem por si." Quando olhou para a mesa da acusação, viu Diego com uma expressão tensa. Claramente seu advogado havia explicado como as imagens do shopping haviam prejudicado o caso dele. O juiz, Dr. Roberto Almeida, entrou na sala com a mesma seriedade de sempre, mas Marina percebeu que ele olhou diretamente para ela com uma expressão mais suave. "Bom dia a todos. Antes de começarmos, devo informar que novas evidências foram apresentadas por ambas as partes desde nossa última sessão." Ele olhou significativamente para Diego, incluindo filmagens de câmeras de segurança que serão analisadas hoje. O advogado de Diego tentou minimizar o incidente no shopping. "Meritíssimo, meu cliente estava emocionalmente abalado ao ver sua filha sendo levada para ambientes de luxo excessivo. Foi um momento de fragilidade paternal. Mas quando o Dr. Mendoza apresentou as imagens, o impacto foi devastador. Como podem ver, o requerente claramente levanta a mão em direção à mãe, que está segurando a criança. Isso não é fragilidade paternal, é agressão." Quando chegou a vez de Marina depor, ela se levantou com firmeza. "Senhora Marina", disse o juiz, "como mãe, como a senhora se sente sobre os eventos recentes?" Marina respirou fundo e falou com uma clareza que a surpreendeu. "Meritíssimo, durante os meses que vivi com Diego, eu me senti pequena, insegura, com medo. Ele me fazia acreditar que eu não conseguiria cuidar da Isabela sozinha." Ela olhou diretamente para Diego. "Mas agora eu sei que posso. Sei que sou uma boa mãe." "E sobre o relacionamento com o Sr. Rafael?" perguntou o juiz. "Ele não está aqui para me sustentar ou resolver meus problemas", disse Marina com convicção. "Ele está aqui porque nos amamos e porque queremos construir uma família baseada em respeito mútuo. Isabela não precisa de luxo excessivo. Ela precisa de amor, segurança e estabilidade emocional. E isso eu posso dar a ela, com ou sem Rafael." O juiz assentiu, claramente impressionado com a maturidade da resposta. Quando foi a vez de Diego, ele tentou se defender, mas cada palavra parecia cavar um buraco mais fundo. Meritíssimo! Eu estava tentando proteger minha filha de ser usada como um troféu, disse ele se referindo ao shopping. Proteger? Questionou o juiz. Levantando a mão para a mãe enquanto ela segurava a criança, Diego começou a gaguejar. Foi um momento de desespero paternal. Ah, senhor Diego, disse o juiz firmemente. Desespero paternal seria buscar ajuda legal adequada, não ameaçar fisicamente a mãe da criança. Após uma deliberação de 40 minutos, o juiz retornou com a decisão.
Após a análise cuidadosa de todas as evidências apresentadas, incluindo os eventos recentes no shopping Iguatemi, fica determinado que a guarda da menor Isabela Silva Santos permanece integralmente com a mãe, senhora Marina Silva. Marina sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Além disso, continuou o juiz, devido aos episódios de ameaças e tentativa de agressão, o requerente Diego Santos fica proibido de qualquer contato com a menor ou com a mãe pelo período de 2 anos. 2 anos? Gritou Diego, se levantando abruptamente. Ela é minha filha? O juiz bateu o martelo com força. Senhor Diego, o senhor demonstrou comportamento inadequado e potencialmente perigoso. Esta decisão visa proteger o bem-estar da menor. Diego foi contido por seus advogados quando tentou se aproximar da mesa de Marina. Isso não vai ficar assim, gritou ele enquanto era escoltado para fora. Eu vou apelar. Fique à vontade, respondeu o juiz calmamente. Mas a decisão está mantida até então. Saindo do tribunal, Marina chorou de alívio nos braços de Rafael. Acabou, disse ela beijando Isabela, que estava dormindo tranquilamente, alheia a toda a confusão. Ela é minha. Ela continua sendo minha. Rafael a abraçou apertado, beijando o topo da cabeça dela. Ela sempre foi sua, Marina. O tribunal apenas confirmou o que todos já sabíamos. Dr. Mendoza se aproximou sorrindo. Parabéns, Marina. Você foi brilhante hoje. E Diego? Bem, ele praticamente se enforcou com a própria corda. Naquela noite, eles comemoraram em casa com um jantar especial que Rafael havia preparado. Para Marina, disse ele, levantando uma taça de vinho, a mulher mais corajosa que conheço. Para nós, corrigiu Marina, porque fizemos isso juntos. Quando colocaram Isabela para dormir, eles se sentaram na varanda olhando as luzes da cidade. Rafael, disse Marina. Agora que isso acabou, precisamos conversar sobre nosso futuro. Rafael se virou para ela, pegando suas mãos. Marina, eu sei que foi muita coisa muito rápido e entendo se você precisar de tempo para processar tudo. Ela balançou a cabeça sorrindo. Não é isso, é que eu quero ter certeza de que você realmente quer isso. Uma vida comum com uma mulher que tem uma filha pequena e não faz parte do seu mundo de negócios. Rafael a interrompeu com um beijo suave. Marina, você é meu mundo agora. Vocês duas são. 2 anos depois, numa cerimônia íntima na praia de Salvador, com tia, Conceição já totalmente recuperada na primeira fila e Isabela de 3 anos correndo na areia como uma da minha travessa, Marina e Rafael se casaram ao pôr do sol. Eu te amo, disse Rafael, colocando a aliança no dedo dela. Amo vocês duas mais que minha própria vida. Marina sorriu através das lágrimas de felicidade. E nós te amamos também, para sempre e sempre. 2 anos depois, numa cerimônia íntima na praia de Salvador, com tia Conceição já totalmente recuperada na primeira fila e Isabela de 3 anos correndo na areia como uma da minha travessa, Marina e Rafael se casaram ao pôr do sol. Eu te amo, disse Rafael, colocando a aliança no dedo dela. Amo vocês duas mais que minha própria vida. Marina sorriu através das lágrimas de felicidade. E nós te amamos também, para sempre e sempre. 6 meses depois do casamento, quando finalizaram os documentos de adoção oficial de Isabela por Rafael, eles estavam na sala do cartório assinando os papéis. Agora é oficial, disse o escrivão, carimbando o último documento. Isabela Silva Mendonça. Rafael pegou a certidão com mãos trêmulas de emoção. Ela é oficialmente minha filha, disse ele beijando Marina.
Nossa filha, corrigiu ela, abraçando-os. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Marina e Rafael conversaram sobre o futuro na varanda de casa. Rafael, disse Marina brincando nervosamente com a aliança. Eu tenho pensado muito numa coisa. Ele se virou para ela curioso. Em quê? Em dar um irmãozinho para Isabela, disse ela corando ligeiramente. Você gostaria de ter um filho nosso? O rosto de Rafael se iluminou completamente. Marina, eu sonho com isso. Uma família grande, cheia de amor. Eles começaram a tentar engravidar, mas os meses foram passando sem sucesso. Após um ano tentando naturalmente, procuraram ajuda médica. É comum casais levarem até 2 anos para conseguir, explicou a médica, doutora Patrícia. Vamos fazer alguns exames, mas não se preocupem. Às vezes é só uma questão de tempo e reduzir o estresse. Os exames mostraram que ambos estavam saudáveis, mas a ansiedade de Marina apenas aumentava a cada mês que passava. Foi durante esse período de espera que Rafael sugeriu algo que mudaria suas vidas novamente. Marina, que tal visitarmos o Orfanato São José? Conheci o diretor numa reunião de empresários e ele disse que sempre precisam de doações e voluntários. Marina aceitou imediatamente. Acho uma ótima ideia. Sempre quis fazer trabalho voluntário, mas nunca tive oportunidade. No orfanato conheceram crianças de todas as idades e Marina se apaixonou imediatamente por um menino de 5 anos chamado Gabriel. Gabriel era tímido, de cabelos escuros e olhos grandes, e havia perdido os pais num acidente de carro 2 anos antes. Ele tem dificuldades para se adaptar às famílias interessadas, explicou a assistente social, senhora Rosa. É muito apegado aos funcionários daqui e tem medo de ser abandonado novamente. Marina olhou para Rafael, que estava brincando pacientemente com Gabriel no parquinho. E se nós... Estou pensando a mesma coisa, disse Rafael sorrindo. O processo de adoção de Gabriel durou 6 meses, período durante o qual eles o visitavam 3 vezes por semana. Lentamente, o menino foi se abrindo, especialmente com Isabela, que o tratava como um irmão mais velho desde o primeiro dia. Gabi vai morar com a gente? Perguntava Isabela todos os dias. Ele vai ser meu irmão de verdade? Quando finalmente Gabriel se mudou para casa, Marina sentiu que sua família estava completa. Paralelamente, Marina e Rafael intensificaram o trabalho voluntário. Criaram uma fundação que ajudava mães solteiras em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio jurídico, psicológico e financeiro. Eu sei como é estar sozinha e com medo, dizia Marina para as mulheres que atendiam. Ninguém deveria passar por isso sem apoio. Rafael usava seus contatos empresariais para conseguir empregos para essas mães, enquanto Marina oferecia aulas de reforço escolar gratuitas para as crianças. Foi durante uma consulta de rotina, 2 anos após a adoção de Gabriel, que veio a surpresa. Marina, disse doutora Patrícia sorrindo, você está grávida e pelos exames aparentemente são gêmeos. Marina ficou em choque por alguns segundos antes de começar a chorar de alegria. Gêmeos, repetiu ela incrédula. Depois de tanto tempo tentando, vem 2 de uma vez? Rafael, que estava segurando sua mão, teve que se sentar para não desmaiar de emoção. A gravidez foi tranquila e Marina se divertia vendo Gabriel e Isabela, agora com 6 e 5 anos respectivamente, conversando com a barriga dela. Oi, bebês, dizia Gabriel todas as noites. Eu vou cuidar de vocês quando nascerem. Isabela cantava músicas que aprendia na escola, convencida de que os bebês podiam ouvi-la.
Rafael documentava cada momento, completamente apaixonado pela ideia de ter uma família tão grande. Os gêmeos nasceram numa manhã ensolarada de março, um menino e uma menina, que eles nomearam Lucas e Helena. Gabriel e Isabela estavam esperando no hospital com tia Conceição, ansiosos para conhecer os irmãozinhos. Eles são pequenininhos, observou Gabriel, tocando delicadamente a mãozinha de Lucas. Vou ensinar futebol para eles quando crescerem. Isabela estava fascinada com Helena. Ela vai ser minha boneca de verdade, disse ela, fazendo todos rirem. 5 anos depois, a casa de Rafael e Marina era um verdadeiro lar cheio de vida e amor. Gabriel, agora com 11 anos, era um irmão mais velho, protetor e carinhoso. Isabela, com 10 anos, estava se tornando uma menina independente e esperta. Lucas e Helena, com 5 anos, eram crianças alegres e travessas, que mantinham a casa em constante movimento. Nunca imaginei que poderia ser tão feliz, disse Marina para Rafael numa noite, enquanto observavam as 4 crianças brincando no jardim. A fundação que criaram havia ajudado mais de 200 famílias ao longo dos anos, e Marina dedicava suas manhãs ao trabalho social, coordenando os programas de apoio às mães solteiras sempre que as crianças estavam na escola. Você lembra de quando nos conhecemos no avião? Perguntou Rafael, abraçando Marina por trás, enquanto ela organizava alguns documentos da fundação. Eu era só uma mãe desesperada fugindo de uma situação ruim, respondeu ela, se aconchegando nele. E agora sou mãe de 4 filhos maravilhosos, casada com o amor da minha vida e ainda consigo ajudar outras mães como eu um dia fui. Sabe o que eu acho? Disse Rafael, beijando o pescoço dela. Acho que aquele avião para Salvador não estava nos levando apenas para uma cidade diferente. Estava nos levando para o nosso destino. Marina se virou nos braços dele, olhando para as crianças que corriam pelo jardim, Gabriel ensinando futebol para Lucas, Isabela penteando os cabelos de Helena, e soube que ele estava certo. Às vezes, as melhores histórias começam exatamente quando você acha que sua vida acabou. Gente, que história! Eu estou aqui emocionado, com o coração quentinho, pensando em como o amor pode transformar vidas de uma forma tão linda e real. Se vocês também estão se sentindo inspirados e com uma esperança renovada no coração, deixem aquele like carinhoso nesse vídeo. Vocês não fazem ideia de como isso alegra meu dia. Se inscrevam no nosso canal, porque aqui a gente sempre traz histórias que tocam a alma, que nos lembram que ainda existem pessoas boas no mundo e que às vezes os finais felizes acontecem de verdade. Ativem o sininho das notificações para não perderem nenhuma história que vai aquecer o coração de vocês. E agora eu quero muito saber. Me contem nos comentários suas próprias histórias de superação. Vocês já passaram por momentos difíceis que depois se transformaram em bênçãos? Já encontraram alguém especial quando menos esperavam? Compartilhem comigo, porque cada um de vocês tem uma história linda para contar, e eu amo ler cada comentário que vocês deixam. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.